Olá, boa noite Instagram, sejam muito bem-vindos. Estamos aí para mais uma live, iniciando a nossa live descobrindo sua verdadeira identidade, explorando aí seus valores, suas paixões. Sejam muito bem-vindos. Estamos aqui para compartilhar um pouquinho de conhecimento daquilo que mulheres precisam para evoluir, para viver aí sua verdadeira identidade. Boa noite. Estamos então nessa descoberta, nessa jornada da descoberta da identidade, né? Sejam muito bem-vindos. Para quem não me conhece, eu sou Ângela Mello, sou professora, atualmente sou mentora, coach de mulheres. Estou aí nesse propósito de compartilhar aquilo que eu vivenciei e que trouxe muita transformação para a minha vida, e eu quero compartilhar também com outras mulheres. Esse é o desejo do meu coração. Às vezes a gente foge do nosso propósito, mas chega um momento que a gente precisa se submeter a ele. E eu quero compartilhar com você, porque talvez você esteja nessa mesma situação. Às vezes algo pulsa no seu coração e você pensa, será que isso é para mim? Será que eu consigo? Será que é esse o plano que Deus tem para mim, que eu tenho que realizar? E nós vamos ver nessa jornada juntos para que você entenda e descubra quais são então esses passos para você descobrir sua verdadeira identidade, para você viver mesmo de fato quem você deve viver. Vamos lá então? Sejam muito bem-vindas. Estamos então nessa masterclass descobrindo a sua verdadeira identidade. E às vezes as pessoas falam, nossa, como assim, né? Eu preciso me descobrir? Sim, nós precisamos nos descobrir o tempo todo, né? O ser humano é muito complexo, então nós precisamos ir nos descobrindo e tirando aquelas vendas, aquilo que está ali em nós, que muitas vezes não é nosso, é algo que nós carregamos de alguém, de palavras que foram ditas e nós acreditamos nisso. Então nós vamos ver ao longo dessa jornada que muito daquilo às vezes que nós vivemos não diz respeito a nós, mas diz respeito a outras pessoas que disseram e a gente acabou se apropriando daquilo. Vamos lá? Quero começar compartilhando um pouquinho com vocês a minha trajetória, né? Eu sempre gostei da área da educação, sempre quis fazer uma faculdade e justamente por conta aí de uma visão totalmente distorcida de quem eu era, então eu demorei um pouquinho para entrar na faculdade, demorei um pouquinho para estudar mesmo de fato, né? Então entrei na faculdade com 28 anos, né? Já era casada, já tinha minha primeira filha e achando até aquele momento, acreditando naquela mentira de que aquilo não era para mim, que eu não conseguiria, né? E no momento que eu acreditei, que eu falei, não, peraí, eu acho que eu consigo, né? E comecei a pedir, a dizer, Deus, se é da sua vontade, eu quero, né, que o Senhor me viabilize os meios para conquistar isso, né? E aí Deus foi encaminhando as coisas. E talvez você esteja num momento como esse, talvez você esteja pensando em fazer alguma coisa, seja um curso, ou seja, né, o que for, e você achando de repente que não vai dar conta, que aquilo não é para você, mas eu te digo, é sim, né? Se é algo que está alinhado ao propósito de Deus, você pode ir, que sim, é para você. Então, eu entendia, assim, eu não entendia porque mesmo sentindo, né, um desejo enorme de fazer mais, de ajudar mulheres a se desenvolver, de levar essa esperança, essa transformação para as pessoas, mesmo assim eu me sentia muitas vezes aprisionada, muitas vezes com medo e não sabia o porquê disso tudo, né? Não conseguia visualizar ali, né, o que estava acontecendo. Olá, Ana Paula, olá, Cássia, sejam muito bem-vindas. Estamos aqui nessa jornada de descoberta da sua verdadeira identidade. Estou compartilhando um pouquinho aqui da minha história, né? O como
eu entendi verdadeiramente qual é o meu propósito, qual, né, a minha verdadeira identidade. Comecei aí nesse processo, né? Então estou compartilhando aqui um pouquinho com vocês. Sejam muito bem-vindas. E eu já sabia, né, que cada uma de nós tem um propósito, mas achava que dependia o quê? De pessoas, né? Normalmente a gente olha para as pessoas e fala, eu preciso que alguém faça isso. Às vezes olha para o marido e, né, meu marido precisa fazer tal coisa para que eu consiga fazer tal coisa. Às vezes olha para a situação financeira e fica esperando um momento mais tranquilo financeiramente para você investir em algo, né? Então nisso você vai se colocando em um lugar que você depende das coisas, das situações, né? E quando a gente entende realmente quem a gente não depende, a gente simplesmente fala, não, eu vou fazer, né? E a gente decreta que a gente vai fazer e se coloca ali para fazer. A gente não fica terceirizando, culpando pessoas, porque senão a gente sempre está naquele lugar de vítima, né? Eu sou a vítima, eu não consigo por conta disso, não consigo por conta disso, e isso vai nos limitando. E eu ficava nesse lugar, né? Eu já trabalhava na igreja, né? Sempre trabalhei na igreja com mulheres, seja, né, no louvor, ou depois de um tempo também, né, orientação e tal, com crianças, né, mas sentia que faltava algo, né, um desejo de cumprir assim aquele papel com mais excelência, entender verdadeiramente quais são as dores muitas vezes que nos impedem ali de alcançar, né, porque muitas vezes estamos ali tentando, né. Então era justamente esse autoconhecimento, me conhecer, saber exatamente qual é esse propósito, que eu não tinha clareza, né? Eu não tinha essa clareza e talvez você também esteja nesse lugar, né? De não ter clareza, né? De qual é o seu propósito, por mais que você goste de ajudar pessoas, já faça isso, mas às vezes sente ainda que falta alguma coisa, né? Por isso estou aqui para compartilhar um pouquinho com vocês. E na pandemia, né? Que foi um momento assim muito difícil para todo mundo. Deixa eu só ver aqui, tem alguém entrando aqui pelo Google. E na pandemia, né, quando... olá, seja bem-vinda, Késia. Na pandemia, quando né, foi aquele momento em que nós ficamos ali, né, isolados, sem poder sair, sem poder conversar, aquilo ficou muito forte, né? Porque o fato de querer ensinar alguém, de querer compartilhar algo, pulsava muito forte. Então, muitas vezes eu cheguei a dizer, Deus, tira esse desejo do meu coração, porque eu acredito que isso não seja para mim, né? Mas foi onde eu percebi que, na realidade, era assim para mim, mas eu precisava me conhecer mais, entender verdadeiramente qual o caminho a trilhar, né? E aí foi essa jornada aí de mergulhar mais, estudar mais, entender, né, como funciona. Lá em 2014, quando eu estudava na pós-graduação de psicopedagogia, tudo já fazia muito sentido, né, que a gente estuda ali a questão de como a criança aprende, quais as dificuldades que ela tem para aprender, e isso já pulsava muito em mim, e eu começava a pensar, né, quais as dificuldades ali que às vezes uma pessoa tem para realizar alguma coisa, né? Os adultos mesmo, que às vezes a gente estuda, né, sobre o desenvolvimento da criança, mas não dá essa continuidade para entender o adulto, quando ele tem uma dificuldade, por que ele tem essa dificuldade? O que é que impede ele de fazer, sendo que ele já é adulto, ele já tem, digamos, né, maturidade, clareza, né? Então eu fui entendendo que mesmo sendo adultos, nós também temos dificuldades de aprender algumas coisas, dificuldade de realizar algumas coisas, mesmo sabendo, né? Mesmo sabendo às vezes que não é para fazer, a gente tem aquela dificuldade, né, em não fazer aquilo, mas a gente acaba, né, sendo movido pelas vontades, né? E aí eu fui entendendo mais esse mundo adulto que depende muito também das nossas vivências na infância, né? Então eu fui entendendo, né, um pouco mais sobre neurociências, que vem nos dizer, né, que aquilo que nós vivemos na infância é muito forte, né? É carregado de muito significado e aquilo fica dentro de nós, né? E essa última década, esses estudos da neurociência se expandiram muito, principalmente em termos de ciência
e fé, ciência e Bíblia. E a gente vê que tudo está lá na Bíblia, mas a gente não tem aquela compreensão para entender o que é que está sendo dito. Então é preciso um mergulho, é preciso uma jornada de entendimento do que é que está sendo dito ali, né? Então eu comecei, né, nessa jornada e digamos assim, eu cheguei a me perguntar, né, onde eu estava, né, que mundo eu vivia, que eu não conhecia tudo isso. Eu não conhecia tudo isso sobre o ser humano, né? Todas aquelas minhas dúvidas, aqueles meus anseios sobre como resolver tal coisa, como me tornar mais leve, como fazer para conciliar às vezes, né, tudo que a mulher tem, né, todas as tarefas, a casa, de uma maneira mais leve, né? Então todas essas dúvidas eu fui entendendo que existe sim ferramentas que a gente pode trabalhar, que a gente pode fazer com que isso se torne mais leve, como o próprio Jesus diz, né? Levai o meu fardo que é leve, né? Então, por mais que a gente tenha tarefas, mas pode ser leve, né? Então, na verdade, a gente busca aquele conhecimento para nós, mas a gente acaba nos deparando, né? E nos encontrando com aquele que nos criou, porque a gente começa a entender por que ele fez assim, qual era o plano que ele tinha para nós, né? Então, dá pra gente fazer uma leve comparação com um produto, né? Se você pegar hoje um produto e começar a desmontá-lo, e para entender ali o funcionamento dele, provavelmente vai chegar no final daquele produto que você vai ter que entender um pouco de quem o criou, daquela pessoa que fez aquele produto, por que ele fez daquele jeito, qual era a intenção que ele tinha com aquilo. Então, é isso, a partir do momento que você inicia essa jornada de autoconhecimento, você se depara com aquele que te criou e você começa a entender quais são os passos que ele desenhou para você, né? Então você... Olá, Dulce Oliveira. Então você passa a entender, né, cada vez mais como você funciona, por que você está aqui, né? Porque às vezes de tantas situações difíceis que cada uma delas é ali um músculo a mais que está sendo fortalecido para você cumprir o seu propósito, né? E quanto mais rápido você se der conta disso, menos você vai sofrer, menos aquilo vai ter impacto na sua vida, né? E aí nasce, né, a nossa missão linda de vida, ou seja, você tem uma missão linda de vida que vai sendo moldada, né, pelas experiências, né, as quais você viveu, às vezes acreditando, né, que eram dores, mas aí você percebe que são experiências e você vai formando aquela identidade, né? E muitas vezes a gente vai formando aquela identidade totalmente deformada da verdadeira identidade de quem nos criou, né? E aquela identidade que Deus nos fez para ser fica adormecida. Então a gente precisa passar por esse processo, né, de escamação, digamos assim, né? Vai escamando, tirando ali as casquinhas, as coisas que não estão alinhadas ao nosso propósito e vai nos lapidando para viver realmente, né, uma vida digna, uma vida abundante, uma vida feliz, uma vida leve, né? Estão comigo? Tá fazendo sentido? Tá tudo bem por aí? Comenta aí pra mim se tá fazendo sentido pra vocês. Eu tô falando um pouco rápido, né? Até queria pedir pra Kézia te trazer uma água pra mim. Kézia, se você estiver por aí, traz uma água pra mim, que eu esqueci de pegar minha água. Mas vamos lá então, hoje nós vamos falar os 4 passos para saber quem você é. Então, né, existem aí alguns passos, né? O primeiro passo é identificar quem você pensa que é, né? Quem você está pensando que é. E quando nós dizemos isso, né, quem você pensa que é? Às vezes a pessoa, nossa, né, até assusta. Mas é que a forma como você pensa de si mesma interfere em todo o seu comportamento, em todo o seu corpo, em todo o seu organismo,
né? A neurocientista Carolina Leaf, ela diz que a forma como nós pensamos molda os nossos corpos, né? Então, a forma como você pensa molda o seu corpo. Então, você precisa parar para pensar o que você está pensando de você mesmo. Quando eu iniciei essa jornada, eu falava, gente, não, é impossível ficar cuidando dos pensamentos, é impossível ficar, né, cuidando ali de entender se eu tô pensando, o que eu pensei. Mas hoje, depois de um tempo, isso se torna natural. Quando surge um pensamento que não tá alinhado aí ao seu propósito, você já identifica ele claramente. Você identifica ele claramente. Então, identificar quem você pensa que fala disso, que tudo começa na mente, por meio de pensamentos, e esses pensamentos se tornam emoções, essas emoções, sentimentos que nos levam à ação. Deixa eu só pegar uma aguinha aqui. E vai se tornando esses... vai se transformando então na ação, né? Nos levam aí à ação que nós precisamos tomar. Vamos lá, continuando aqui. Eu tô ficando já sem voz. Então, o seu cérebro acredita na história que você conta para ele. Então, qual é a história que você está contando para você mesmo? Qual é a história que você está contando para você mesmo? E inconscientemente, às vezes a gente conta histórias de derrota, histórias de que eu não consigo, de que não é para mim. O nosso cérebro, o tempo todo, ele busca preservar a energia, então ele tá sempre ali com aquela preguicinha, né, de se esforçar, de fazer algo a mais, né? Por exemplo, para entrar em uma live como essa, você acha que foi assim, né? Vou lá e vou fazer. Não, o cérebro começa a contar um monte de historinha. Ângela, não vai valer a pena. Ângela, não faça. Ângela, não vai, não entra, não fala. As pessoas vão falar tal coisa. Então, o seu cérebro ele vai inventando mentiras para você. Isso é diante de qualquer outra situação que você vivencia, né? Surgem pensamentos, né, que são contrários àquilo que você deseja fazer. Então você precisa começar a pensar sobre o que você está pensando, e é que aqueles pensamentos te trazem emoções e sentimentos. Então você pensa algo, alguém não gosta de mim, nossa, aquela pessoa é muito chata, aquela pessoa é muito isso. Então aquilo vai criando em você uma raiz ali de um sentimento, de uma amargura, talvez que não tem nada a ver, mas o seu pensamento te levou a sentir aquilo. E o sentir, ele registra na nossa mente. É pelo sentimento que são registradas essas impressões. Por isso que fortes impactos emocionais são registrados. Às vezes você está vivenciando alguma situação, se você vivenciar algo de forte impacto emocional, aquela situação ficou registrada. Então, para que você mude essas crenças, esses pensamentos contrários àquilo que você deseja realizar, você precisa de repetições, você precisa negar aquele pensamento, né? Por exemplo, aquele pensamento: eu não consigo passar no vestibular, eu não consigo fazer uma faculdade, eu não consigo estudar, eu não consigo ser uma mãe melhor, eu não consigo ser uma esposa melhor. Então esses pensamentos você precisa ir questionando ele, falando: não, eu consigo, não, vai dar certo. Então você precisa colocar uma nova crença ali, escolher uma frase que faça sentido para você e você coloca ali no lugar e vai repetindo, porque nós aprendemos sobre repetição ou fortes impactos emocionais, ou também passar ali por um processo, né,
de transformação mesmo, de emoções, onde você vai conhecendo suas emoções, você chega no ressignificar e aquilo é um forte impacto emocional. Então transforma a sua vida, transforma, muda a sua forma de pensar. Mas aí você tem que sustentar por onde? Por meio das verdades que você vai estabelecendo para você. Esquece as mentiras que o seu cérebro vai te contando e começa a estabelecer as verdades que você deseja, que você entende que é a verdade sobre você. Entende? Então vamos lá. O primeiro passo então é identificar quem você está pensando que você é. Então pega um papel, começa a listar lá. O que eu penso de mim mesma? Né? Eu penso que eu sou bonita? Eu penso que eu sou inteligente? Eu fui dar uma palestra esses dias e a gente entregou algumas palavras para algumas mulheres, né? Bonita, inteligente, agraciada, amorosa, corajosa. E algumas mulheres olhavam para aquela frase e aí eu falava assim, ó, você vai falar eu sou e vai ler, né, essa palavra. E algumas mulheres, por exemplo, eu sou bonita. Ai, ficava assim, será? Você fica sempre com aquele pensamento, será que eu mereço ser bonita? Será que eu mereço ser corajosa? Será que eu mereço ser inteligente? Eu mesma, falar que eu sou inteligente, a gente sempre fica com aquele medo. É como se a gente dependesse de alguém, alguém chegar em nós e falar, ó, você é. A gente precisa às vezes dar a afirmação do outro, né? Porque às vezes a gente mesmo tem essa dificuldade de se auto-afirmar, né? Eu sou corajosa, eu sou inteligente, eu sou bonita, eu sou amada, né? Vivemos aí em uma crise existencial, uma crise de relacionamentos onde muitas pessoas não se sentem amadas. E essa é a principal, né? Eu diria, principal fonte, né? O amor é a principal fonte que nos leva a conhecer nossa identidade. Porque, primeiramente, nós devemos nos amar, né? Amar a Deus sobre todas as coisas, nos amar porque foi Ele que nos criou, né? Então, quando nós amamos a Deus e amamos a nós mesmos, nos aceitamos, nós não temos dificuldade de amar o outro. Porque a gente entende que o outro é tão falho quanto a gente, o outro erra tanto quanto a gente. Mas quando a gente tem essa dificuldade de nos amar, a gente não consegue nem amar a Deus e nem amar os outros. Então, o amor é o principal pilar, podemos dizer assim, de você conhecer, da descoberta da sua identidade. O amor está ali, né? A Bíblia fala que o amor, sem ele, nada, né? Você pode entregar o seu corpo para ser queimado, mas se não tiver amor, de nada serve. Então, o amor e o amor próprio ali é aquele amor que você desenvolve de você mesma e se aceita, e entende e declara que você é bonita, que você é corajosa, que você é amada. Você vai entendendo, você vai se direcionando para viver a sua verdadeira identidade. Então faça essa lista e comece a colocar lá o que é que eu penso sobre mim mesmo, ok? Tá vendo que tá sendo bem prático aqui, né? Por quê? Falar e não te dar exemplos não vai te adiantar nada, mas você precisa colocar no papel, sempre colocar algo em prática, colocar ali no papel o que eu preciso fazer diante disso. Muitas vezes nós terceirizamos, nós deixamos na mão de Deus. A gente tem uma frase que a gente usa muito, que a gente fala assim, nossa, só Jesus, né? Mas tem muitas coisas que nós precisamos fazer, né? Que Jesus não vai vir fazer por nós. Então, nós precisamos fazer a nossa parte. Segundo passo, conhecer quem você é de fato. E isso, existem ferramentas dentro desse processo. Existem ferramentas que te levam a te conhecer de fato. Quais são as suas virtudes? Você sabe quais são as suas virtudes, né? A gratidão é uma virtude. Gente, eu começo a falar, minha voz começa... A gratidão é uma virtude, o perdão é uma virtude, a coragem é uma virtude, a transcendência é uma virtude, né? Então,
Desculpa, gente. Isso são virtudes e tem muitas outras. Tem uma lista de mais de 20 virtudes que você vai vendo se você tem aquilo, se aquilo é mais forte em você ou aquilo é menos, se aquilo se sobressai mais. Tem pessoas que têm mais dificuldade em perdoar, tem outras que nem tanto. Então, você vai vendo ali quais são as suas virtudes, quais são os seus valores, né? Quais são os seus valores? Espiritualidade, verdade, fé, conforto, né? Status. Quais são os valores? Aquilo que você preza, aquilo que você você está numa situação e você precisa preencher aquele valor ali. Você está em uma conversa, em algum lugar e precisa acontecer aquilo, de repente reconhecimento. Então, quais são os seus valores? Você sabe quais são os seus valores, né? Você já identificou isso? Deixa eu ver quem tá entrando aqui, só um minuto. Será que é aqui? Aqui. Isso. Olá. Estou aqui na live. Seja bem-vinda, paz. Então, vou continuar aqui, vamos lá. Eu só não vou continuar te vendo, porque eu tenho que ver aqui meu resuminho aqui. Mas a gente tá na live também. Olá, Liz. A Liz entrou aqui pela live. Seja muito bem-vinda. Então, nós estamos falando hoje da descoberta da sua verdadeira identidade. Quem você pensa que é. Então, o primeiro ponto, a gente acabou de citar, eu acabei de citar agora, identificar quem você pensa que é, né? Quem, até, né, sugerir aqui, fazer uma lista, né, com os pensamentos aí que você tem a seu respeito. Quem você pensa que é? Eu sou uma mulher corajosa, sou uma mulher bonita, sou uma mulher inteligente, né? Esse é o primeiro passo, identificar quem você pensa que é, porque a forma como nós pensamos, de acordo com a neurociência, ela molda o nosso corpo, molda o nosso comportamento. E o segundo ponto é conhecer quem você é de fato, né? Então tem uma lista de coisas que nós precisamos conhecer sobre nós mesmos. São as nossas virtudes, os nossos valores, as nossas qualidades, as nossas competências naturais, aquilo que a gente consegue fazer ali com naturalidade, né? Que a gente tem facilidade para fazer. Você se sente valorizada, né? Como você se sente valorizado? O que é que te faz se sentir valorizado? O que é que também te faz se sentir desvalorizado? Então, existem ferramentas, existem testes mesmo que a gente faz, que a gente consegue identificar essas coisas. Quais são os seus pontos fortes? Para quê? Para você aproveitá-los da melhor forma. Quais são os seus pontos de melhoria? Aquilo que você precisa melhorar em você mesmo, né? Nos relacionamentos, na vida, no profissional, né? Para quê? Para minimizá-los. Quais são as suas forças? Então, tudo isso são coisas que você precisa conhecer sobre você. As suas fraquezas, né? O que é que você tem de força, né? O que é que você tem de fraqueza? Quais são os seus motivadores, né? Se você puder deixar a câmera fechada, o áudio fechado. Tá bom, irmã Cida? Deus abençoe. Quais são os motivadores, né? Quais são as âncoras de carreira, ou seja, existem o áudio, deixar o áudio fechado. Só o áudio, a câmera pode deixar aberta. O áudio, se você puder deixar fechado, para não interferir. Os motivadores de carreira, âncoras de carreira, né? Dentro de uma vida profissional, o que é que faz mais sentido? Às vezes você é uma pessoa mais criativa, empreendedora, ou você é uma pessoa mais técnica, gosta mais de trabalho ali tudo minucioso. Então, existem algumas âncoras de carreira que você precisa conhecer sobre você. Quais são as oportunidades que você tem hoje? Então, diante de você hoje, para realizar, né, o seu sonho, para realizar o que você deseja realizar, quais são as oportunidades que você tem hoje? Então, às vezes a gente não para pensar sobre isso. Então,
é preciso ali, é possível, né, dentro de uma ferramenta, um entendimento, quais são essas oportunidades que eu tenho diante daquilo que eu quero fazer. Gente, tá dando vontade de espirrar. Dá vontade de espirrar, mas não espirra. Quais são as ameaças que te cercam hoje? Né? O que eu tenho ali de ameaça, né? Diante daquilo que eu quero fazer, o que é que está me ameaçando, né? Quais são essas ameaças? Para quê? Para eu me proteger dessas ameaças, para eu traçar um plano para que essas ameaças sejam ali minimizadas, né? Então, todas essas coisas nós precisamos entender, conhecer a nossa história, conhecer os nossos valores, desenvolver essa inteligência emocional diante de tudo isso, para quê? Para que a gente possa viver uma vida mais leve, viver uma vida de acordo com a nossa verdadeira identidade, porque pode ser mais leve, não precisa ser aquele automático o tempo todo, né? A gente naquele desespero, naquela correria, não precisa. E o terceiro ponto, entender qual é o plano original, né, das nossas vidas, né? Qual é o plano original de Deus para nossas vidas? Né? A Bíblia fala que a mulher virtuosa, o seu poder muito excede ao de rubis. Será que nós estamos vendo todo esse valor em nós? Ou será que nós estamos aceitando qualquer valor por aí? Será que nós estamos nos permitindo viver esse valor que excede ao de rubis? Ou será que nós estamos nos colocando aí, né, em um lugar que as pessoas nem dão tanto valor assim? Então, entender o seu valor não é você ser mais nem menos que ninguém, mas é somente você entender o seu lugar, a sua verdadeira identidade, né? E não viver de acordo ali com as dificuldades, com as dores que você viveu, carregando aquele fardo nas costas, aquele vitimismo, né? Sendo o tempo todo ali se vitimando mesmo, né? Eu não consigo por conta disso, eu não consigo porque aconteceu isso. Então, entender o plano original de Deus, né? É trazer à tona essa mulher forte, essa mulher corajosa que Deus te fez para ser, né? Fazer essa autoanálise, né? Depois que você já identificou quem você tá pensando que é, né? Que muitas vezes o que a gente pensa de nós mesmos não é o que realmente é, né? Conhecer mesmo as suas virtudes, fazer aquele trabalho minucioso de conhecimento, né? Entender o plano original de Deus para nós, né? Pegar todas aquelas dores que a gente viveu e transformar elas em força, né? Transformar elas em forças e não continuar carregando um fardo ali como se fosse uma vítima, e perceber a diferença, né? O quarto passo, entre o que você vive e a sua verdadeira identidade, né? E como assim, Ângela, perceber a diferença entre o que eu vivo e a minha verdadeira identidade? Por exemplo, se você é uma pessoa que se sente cansada, que se sente sobrecarregada, muitas vezes pensa que o seu problema não tem solução, né? Pensa às vezes que ninguém pode te ajudar. Às vezes pensa que... Olá, Veri. Oi, Titi, tudo bem? Sejam bem-vindas. Aquele excesso de trabalho, aquelas multitarefas e você tá sempre perdida ali no meio, né? Se você é uma pessoa que pensa, né? Eu preciso dar conta de tudo, né? Se não for eu nessa casa, nada funciona, né? Esse pensamento é um pensamento de sobrecarga, né? Você tá sempre ali se sobrecarregando de tudo, né? Às vezes da casa, dos filhos, né? Do esposo, do trabalho, quem tem alguma função na igreja também, né? Das funções da igreja. Então, se você tem esse pensamento, né? Você não está vivendo, né? Aquilo que você deveria viver, né? Não se dá aquele direito de descansar, tá sempre pensando, não, eu não posso, eu tenho alguma coisa para fazer, né? Aquela pressão psicológica ali que você mesmo faz
sobre si mesma, né? E não se dá o direito de descansar. E mesmo quando deita lá 5 minutos, tá sempre pensando, não, eu tenho que lavar a louça, não, porque eu não posso estar aqui, não, porque eu tenho que fazer alguma coisa. Então, esse pensamento, que é um pensamento também de uma mulher que não está vivendo a sua verdadeira identidade, porque você precisa sim se dar o direito de descansar, permitir-se, né? Permitir-se é o quê? Você dar permissão para você mesma, né? E muitas vezes não são nem os outros que nos impedem, somos nós mesmos, a nossa própria mente que nos aprisiona dentro de alguma situação. E às vezes é uma situação simples, mas a gente fica ali aprisionado, né? Preocupações, por exemplo, preocupações com filhos, com parentes, com dificuldade do país, da economia, da política, preocupações a respeito do futuro, né? E o que você deve pensar diante disso? Então, não preciso me preocupar? Você precisa pensar, o que é que eu posso fazer para mudar? Eu tenho algum poder de mudar a situação? Então, você faz aquilo que você consegue fazer. O que eu posso fazer para mudar a situação, às vezes, do meu parente que está doente? O que eu posso fazer para mudar a situação daquele meu amigo que precisa de ajuda? Então, o que eu posso fazer? Eu posso ajudar ele financeiramente, de repente? Eu posso acolher ele? Eu posso fazer isso? Você tem que avaliar o que você pode fazer. Agora, você apenas se preocupar não vai adiantar. Então, você tem que fazer aquilo que você consegue fazer. Você faz uma avaliação e vê o que eu posso fazer, né? Às vezes, o que você pode fazer é simplesmente interceder. É simplesmente fazer uma oração ou fazer orações todos os dias por aquela pessoa, porque orações são armas poderosas, né? Que agem no sobrenatural e vai lá onde aquela pessoa está. Agora, você se preocupar, não. Você se preocupar, você está se desgastando e você não está ajudando em nada aquela pessoa. Então, intercessões e orações, sim. Isso sim vai ajudar aquela pessoa, mas a sua preocupação, você estar somente se preocupando e não estar fazendo nada diferente para aquela pessoa, não vai ajudar em nada, vai prejudicar você e não vai ajudar em nada aquela pessoa. Então, preocupações não ajudam em nada, né? Medo do futuro, o medo é aquela fé naquilo que eu não quero que aconteça, né? Quando eu tenho medo de bater o carro, eu tô acreditando que eu vou bater o carro. Então é aquele medo que eu tenho daquilo que eu não quero que aconteça. Então o medo é algo que nós precisamos combater, nós precisamos, se eu estou com medo, eu não estou tendo fé que vai dar certo, né? É claro que é preciso ser cauteloso, ter cuidado, mas ter medo significa que eu estou sem fé, né? E a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, a gente precisa reduzir o máximo o medo que a gente tem. E se a gente for buscar, né, fazer um raio-x, a gente tem muitos medos, né? É medo de morrer, é medo de acontecer alguma coisa com o filho, é medo de perder o esposo, é medo de bater o carro, é medo de perder a casa. São vários medos, né? O ser humano tem. Então a gente precisa ir se limpando desses medos, né? A própria Bíblia fala que Deus não nos deu um espírito de medo, nem de covardia, mas de poder. Então cada dia mais nós temos que estar repetindo essas frases, né? De poder, para que a gente possa viver com mais confiança e com menos medo, né? Então se nós estamos vivendo com algum tipo de medo, isso reflete para nós, isso mostra para nós que nós não estamos vivendo a nossa verdadeira identidade, né? Ansiedade também. Então, a ansiedade também, ela mostra que você está em uma condição que você não está vivendo a sua verdadeira identidade. A ansiedade também, né? É essa ânsia de querer saber, de medo e de tudo, né? E são tudo amiguinhos ali, a ansiedade, o medo, as preocupações, eles são tudo um trio ali de destruição, digamos, na nossa vida, né? Problemas, situações perturbadoras, né? Então, se a gente está vivenciando todas essas situações e isso está roubando a nossa paz, significa que nós não estamos vivendo a nossa verdadeira identidade, né? E é possível? Sim, é possível. É possível passar por essas situações, mas em paz, em confiança,
Por quê? Porque você sabe quem você é, você sabe o que você está fazendo, que aquilo que você está fazendo está sendo, você está cumprindo a sua missão. Então, além daquilo, você tem que somente perguntar: Deus, o que é que eu posso fazer a mais por essa pessoa? E ponto. E não ficar ali se desgastando, né? Falta de fé, falta de esperança, né? É o que mais nós vivemos hoje, infelizmente, essa falta de fé, falta de esperança, né? Então, o autoconhecimento, conhecer a nossa verdadeira identidade, nos faz ter mais fé, nos faz ter esperança que algo melhor vai acontecer, mas eu sempre preciso questionar o que é que eu estou fazendo diante disso. Eu tô lá simplesmente, né, distraído, ou eu estou ali fazendo a minha parte? Vergonha, pois deve ser sempre forte. Então, se você sente aquela vergonha, né, de transparecer a sua vulnerabilidade, a sua fragilidade, né? Às vezes você quer ser sempre perfeitinho, quer que o seu cabelo sempre esteja bem arrumadinho, a sua roupa tudo certinha. Se quando isso não acontece, você acaba às vezes não indo a um compromisso porque de repente não fez a unha, ou não fez a sobrancelha, ou não se, né? Ou você acha que aquela roupa não é adequada, você sente vergonha. Isso também mostra que você não vive a sua verdadeira identidade, porque a verdadeira identidade, ela não tem medo, ela não tem vergonha, né, de mostrar quem realmente ela é, né? E também tem as coisas físicas que nós sentimos, né? Quando nós estamos nessa situação de ansiedade, de medo, quando estamos longe ali da nossa verdadeira identidade, que são o quê? Muitas dores nas costas. Por quê? Porque carregar aquele peso de querer resolver tudo, de querer dar conta de tudo, né? Muitas dores nos ombros, na lombar, muita dor no estômago por conta da ansiedade, daquele nervosismo, né? Hoje eu consigo identificar. Meu estômago começa a doer, eu falo: opa, tô preocupado com alguma coisa, algo de errado não está certo, né? Então hoje eu consigo identificar. Doeu o estômago, eu já sei que é algo que eu estou me preocupando, que eu não deveria me preocupar. Muito cansaço, você deitar e já acordar cansada, né? Então esse excesso de cansado mostra o quê? Que você não está dando o direito de descansar. Então isso mostra que você não está vivendo a sua verdadeira identidade. Então, dor de cabeça, irritabilidade, impaciência, dificuldade de se concentrar em algo, de fazer as coisas ali uma de cada vez, né? O coração às vezes acelerado, a respiração, aquela assim, ofegante. Então, tudo isso mostra que nós não estamos vivendo a nossa verdadeira identidade. Todos esses sintomas, né, que são sintomas que o corpo vai mostrando, né? Porque, como eu falei, a forma como nós pensamos molda os nossos corpos, de acordo com a neurocientista Carolina Leaf. Então, viver a nossa verdadeira identidade nos traz paz, nos traz saúde. Então, por que eu querer procurar, né, passar por um processo desse de autoconhecimento? Para eu ter paz, para eu ter mais saúde, para eu ter mais qualidade de vida, né? Porque isso importa, né? Então, porque o fato de não estar vivendo isso, né, me traz todas essas consequências, tanto no físico quanto no emocional, porque o emocional ele vai, né, externalizando aquilo que está dentro, vai saindo para fora, né? Então vale muito a pena, né, passar por esse processo de autoconhecimento. Vale muito a pena conhecer quem você é de verdade, né? Conhecer ali seus valores, né? Suas forças, suas fraquezas. E não é do dia para a noite, não é você ler um papel e falar eu sou isso aqui, mas é você ir se identificando e vendo na sua história quais são os momentos que eu precisei ser corajosa e eu fui corajosa, ou quais são os momentos que eu precisei ser corajosa, mas eu não fui, de repente por algum motivo, mas eu poderia ter sido, né? Às vezes você olhando daqui para lá, você vai ver, nossa, era algo tão simples, por que eu não realizei? E aí você vai vendo que sim, às vezes aquilo que você deixou de viver era para você
mas a falta de clareza, né? A falta desse entendimento, de saber quem você é de fato, qual a sua verdadeira força te impediu de fazer. Então, esse é o convite que eu te faço hoje, né? A se conhecer mais, né? Permitir-se, a palavra sempre é essa, permitir-se, você se permitir a passar por esse processo, né, de autoconhecimento, de transformação mesmo, para você viver a sua verdadeira identidade. Quem tá acompanhando aí tá fazendo sentido? Tá tudo bem? Eu tento falar um pouco mais devagar, mas às vezes eu corro ainda. Então, a partir de hoje, eu quero deixar aberto para vocês aí essa oportunidade para que vocês possam vivenciar esse processo de autoconhecimento. Então, você que deseja aí se conhecer mais, né, ter essa clareza, passar por essas sessões comigo de acompanhamento, né? A partir de hoje eu vou declarar abertas as inscrições aí para essa mentoria, né? Essa mentoria que a gente intitulou aí como ABC das emoções, né? É uma mentoria que é um primeiro passo aí no entendimento de quem você é, no conhecimento das suas emoções, né? Então, porque aquilo que fez muito sentido para mim, porque senão não estaria aqui, porque a coragem de às vezes chegar diante de mulheres, seja uma, seja duas, seja 10, seja 20, que lá atrás eu já tive essa coragem, mas depois eu fui perdendo porque eu fui novamente acreditando naquelas mentiras que meu cérebro contava e fui às vezes distanciando, né, do projeto de Deus para mim, né? Então isso me impediu durante um tempo. E depois eu pude novamente entender que eu posso ocupar esse lugar, né? E esse autoconhecimento me trouxe aqui, me trouxe a esse lugar. Então, guardar isso só para mim é muito egoísmo, né? E assim, eu sinto essa necessidade de passar isso para alguém. Então, eu sinto esse impulso de convidar mulheres que querem também viver essa transformação, né? Por isso eu decidi, então, abrir essa mentoria, né? Que se você desejar, você vai entrar lá no link, tem um link. Se você quiser, eu posso te mandar também, né? Para que você possa participar, para passar por esse processo de transformação. Porque às vezes a gente pensa, não, eu mesmo sozinho vou conseguir, né? E hoje em dia a gente tem muitas ferramentas, hoje em dia a gente tem muitos recursos, né? E a gente entende que uma palavra aqui é uma palavra ali, eu sentando, eu entendendo, alguém me conduzindo ali, né? Por isso que eu consegui entender, né? Eu consegui entender que Deus me colocou como um instrumento para ajudar mulheres, né? Então, se você tá nesse lugar, né, que você percebe que alguma dessas coisas fez sentido para você, então não perde a oportunidade, né? Vem para você se conhecer melhor e para você viver realmente, né, a sua verdadeira identidade, né? Livre aí dessas dores, livre dessa má impressão que você mesmo às vezes pensa de você, correto? Então, quem tá aqui no Instagram, tem um link lá na bio que você pode ir lá, clicar, entrar no grupo e me pedir o link, né, para participar da mentoria. Quem tá aqui no Google Meet, né, pode me pedir também lá pelo WhatsApp, que eu mando também, tá bom? É uma mentoria que se chama ABC das Emoções, são 6 encontros, né, online. Deixa eu ver se eu encontro aqui para falar certinho para vocês, espera aí. São 6 encontros online, onde o primeiro encontro é um alinhamento dos objetivos, né?
que ali você vai falar o seu objetivo para mim, né? Qual é o seu objetivo? Ângela, eu quero fazer tal coisa, eu quero alcançar tal coisa. Então, a gente vai alinhar esse objetivo. O segundo encontro, né, é descobrindo, né, essas possibilidades e essas ameaças diante daquilo, né? Fazer essa ferramenta que a gente descobre ali as forças, as fraquezas, as possibilidades, as ameaças. Você se prepara, você faz ali o que tem que ser feito para que você possa aproveitar ao máximo essas possibilidades e minimizar essas ameaças, né? O terceiro encontro a gente fala de tomar consciência dos valores que influenciam as decisões. Então, muitas vezes, diante de uma decisão, você fica ali preso, não sabe o que fazer, ou você decide, depois você se arrepende. Então, você vai fazer esse mapeamento, né, de quais são os valores que estão influenciando aí as suas decisões. O quarto encontro a gente faz a sessão de missão, né, onde você encontra, né, a sua missão, você consegue ali analisar, né, o que é que você consegue fazer com excelência, né? E no final a gente consegue ali visualizar qual é a sua missão, né? Aqui também nessa sessão a gente fala de propósito, né? Fala de missão, fala de vocação, né? Na quinta sessão é a avaliação de identidade, né? Que você vai entender, são 4 relatórios, né? Que falam aí todos de você, né? Que você vai se visualizando e vendo se aquilo faz sentido para você ou se você está vivendo, né, uma identidade distorcida. O sexto encontro é o encontro da autossabotagem. Você vai ver ali onde você está nesse ciclo de autossabotagem, o que é que está te autossabotando, te impedindo de avançar, né? E também você aprende ali as chaves para você blindar a sua mente, porque como a gente disse lá no começo, a forma como nós pensamos molda o nosso corpo. Então, é preciso blindar a nossa mente contra os eventos de injustiça. Porque todos os dias, às vezes, alguém vai falar alguma coisa que eu não vou gostar, alguém vai fazer alguma coisa que não vai ser de acordo com o que eu queria, mas aí você aprende a blindar a sua mente, né? E como uma sessão de bônus, tem como você ser mais abundante, né? Quais ações que te levam a uma mentalidade de abundância, que é uma sessão que a gente fala de abundância, né? O que é preciso fazer para ser mais abundante, para ter essa mentalidade de abundância e não somente, né? Às vezes pensar que está sendo abundante e não está sendo, mas ter essa mentalidade e onde você olhar, você vê uma possibilidade, você vê a abundância, porque Deus é um Deus de abundância e nós também podemos viver essa abundância, né? Então esta é uma sessão bônus, tá bom? Então eu te convido aí a entrar lá, que eu compartilho esse link com vocês. E muito obrigada por hoje, muito obrigada por estar aqui. Espero que tenha feito sentido. Comece aí a colocar em prática aí. Faça a sua lista daquilo que você pensa sobre você mesmo. Veja se essas coisas que eu falei, né, que nos mostram que a gente não está na verdadeira identidade. Veja se isso faz sentido. Se você vive alguma dessas dores, me chama lá no WhatsApp para que a gente possa também conversar, né, e de repente, né, fazer esse entendimento do que está acontecendo, tá bom? Muito obrigada por hoje e até a próxima live. Quem tá aqui no Google Meet, Deus abençoe pela presença e até mais. Tchau, tchau. Deixa eu fechar aqui. Espera só um pouquinho aí que eu já volto aqui. Deixa eu fechar aqui.